Todos os brasileiros são miscigenados. Nova pesquisa revela ancestralidade brasileira. Vambora. Bem-vindo a mais um episódio do Novos Clássicos Show, o nosso programa de notícias que a gente comenta o que acontece no Brasil e no mundo da forma mais imparcial que a gente consegue. Boa. Confere o episódio 8 no site, vambora. Todos os brasileiros são miscigenados, mostrou a maior análise de DNA já feita. É isso. Todos não, né? É todos, calma lá, não é todos aí. Vai lá, quem aí no chat tem certeza que é filho de colono, sabe? Os seus avós, seus bisavós vieram pro Brasil e se relacionaram entre colonos, e seus avós se relacionaram entre colonos, e seus pais se relacionaram só entre colonos, e você sabe que vai se relacionar com a colona. É isso. Tipo, eu tô falando de comunidade fechada, não tô falando de italiano com alemão, essa mistura, não. Tô falando colono alemão, colono italiano, colono polaco. Certeza, caveira. Você tem certeza que não tem um tupi-guarani no meio. Caveira, eu não, ó. Então, é isso. Então, eu tenho um tetravô alemão, é só isso. Então, eu sou a mistura do cara, vocês estão vendo aqui, né? Então, eu sou a mistureira da porra. Então, se você tinha alguma dúvida, né? Tá aí. Porque o que eu sei, índio, minha bisavó, espanhol, meu bisavô, alemão, escravo negro, e é o que eu sei. Então, é isso que tem. Então eu sou basicamente o brasileiro médio, sabe? Índio branco não tem tuga. A parte engraçada, até onde eu sei, não tem. Provavelmente vem da parte do meu avô, que era negro. Provavelmente tem algum tuga ali no meio, sabe? Aí aqui é desse lado que eu tenho certeza que deve ter alguma coisa. Aí, o Brasil. Então, resultado, pardo. Pardo, é isso, eu sou pardo. Se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo, comenta, compartilha, dá uma olhada no clube de membros, tem um estoque gigantesco de vídeo pra você assistir em acesso antecipado, vale a pena e é barato. Então, continuando. Um país extremamente miscigenado. Quem diria, né? Somos todos pardos, no fim das contas. Pois é. Cara, basicamente foi feito um mega estudo de DNA pela USP que... Não sobrou uma unidade de cidadania. Zero. A cidadania que seria mais fácil seria a alemã. E a mais restrita. Se eu não me engano, pra você ter a cidadania, você tem que renovar de 10 em 10 anos, alguma coisa assim. É um processo muito difícil, muito burocrático. E obviamente foi perdido. Que parte veio no século XIX, até onde eu sei, de uma colônia. A minha avó é de uma colônia. Ela nasceu em uma colônia em Santa Catarina. E lá do século XIX, até onde eu pesquisei é do século XIX. Outra parte veio num momento um pouco mais recente. Mas não tem cidadania nenhuma. Todas elas foram perdidas há mais de 50 anos aí. Com uma tranquilidade, não consigo puxar nada. Porque nenhum dessas cidadanias que eu poderia ir atrás, tanto alemã, tanto a espanhola, ela funciona como era a várzea, que como a italiana é. Que a várzea é a seguinte, se você tem uma até ontem, né? Aí a Meloni passou uma lei agora. Até ontem, se você tinha uma gota, se você conseguia provar que um parente seu, na que pariu era italiano, você poderia conseguir essa cidadania. Acabou. A polonesa é assim? Sério que a cidadania polonesa é assim? Sério que essa várzea também? Caralho, eu não fazia ideia. Nossa, eu não fazia ideia que a polonesa era essa várzea. Pra Espanha é difícil. Eu não tenho os documentos dos meus avós, eu não faço ideia de como tá a legislação deles agora. E eles pegaram 2.700... Espanhol é difícil, eu imagino que seja, porque eu não escuto muita gente que vai atrás. Geralmente, quem tem cidadania portuguesa ou espanhola aqui no Brasil, quem vocês conhecem, os avós deles são imigrantes recentes. Tipo, eles vieram pro Brasil e os seus pais são portugueses, são filhos de portugueses. Então aí é mais fácil você ter cidadania. Quase todo mundo que eu conheço que tem cidadania portuguesa, outro espanhol, muito raro, mas a maioria portuguesa o avô é português, se muito bisavô. Tipo, e daí já é muito recente, aí consegue puxar a cidadania com maior facilidade. Mas via de regra é italiano que consegue, sabe? pessoas de todas as regiões do Brasil e analisaram o DNA dela diretamente. Então nem foi feito por sites como Genera e etc. E aí o Ricardo Costa de Oliveira, né, que é o grande... Cara, o grande poster, tá? Sou um grande... Será que consigo com a minha bisavó portuguesa? A sua avó está viva?
Talvez, se a sua avó estiver viva, você consegue pegar, ela consegue buscar a cidadania. Aí a sua mãe vai ter direito à cidadania e você por consequência. Sabe, é um processo ali que você vai ter que voltar muito atrás. Aqui eu, infelizmente, não tive essa oportunidade, me fudi, então eu estou preso ao Brasil. Pô, Ele é um grande meio professor, assim, É dessas doutor, coisas caralho. de análise genética e tal. Ele retweetou o estudo em si. Aí tem ele aqui, se você for um cara mais inclinado cientificamente. Ah, não, e se você é um membro da tribo, vá atrás dos seus direitos. Garanta a sua cidadania enquanto você pode. Bom, eu não sei até quando esse país vai existir, mas nunca se sabe, né? Né, sobre essas coisas de biologia, estatística. Tem um estudo inteiro aqui. Esse é o único mapa... O único gráfico mais visível que eles fazem, tipo, esses mapas de calor. Eu estou preso ao Brasil. É uma das frases mais tristes que eu já ouvi. Sabe por que eu tô preso ao Brasil? Primeiro, eu não tenho como buscar cidadania de nada. Nem cara de europeu eu tenho. Segundo, eu não tenho grana para comprar uma cidadania, sabe? Porque Portugal virou o hotspot de tudo que é bilionário, porque lá você pode comprar. Você comprava uma casa em Portugal e basicamente você tinha residência na Europa, sabe? Então basicamente tava todo que é rico ao redor do mundo tava comprando casa em Portugal pra ter residência europeia, sabe? Pra poder ficar na União, na Europa. Então, esquece, irmão. Esquece. Tipo, não sobra porra nenhuma, sabe? Eu não tenho grana pra comprar essa cidade. Malta, por exemplo, tem um sistema de você comprar a cidadania em Malta. Mas essas portas vão se fechar, irmão. Esquece, a União Europeia tá se fechando. A América também. Então, eu estou preso ao Brasil. E quase todos vocês também estão presos ao Brasil, a não ser que você seja um polaco, porque a porta ainda está aberta, conforme vocês falaram. Bom, voltando. Se você for um cara mais inclinado cientificamente, né, souber essas coisas de biologia, estatística, tem um estudo inteiro aqui. Esse é o único mapa... O único gráfico mais visível que eles fazem, tipo, esses mapas de calor de... Tipo, Vamos ver aqui. Caralho. O Ceará realmente é a nova Garta, mano. Olha isso daqui, cara. Olha o Ceará, velho. Não é meme, mano. Tipo, você sempre tá com uma piada, né? Fala, no interior do Ceará só tem galega. Pô, aparentemente tem mesmo. Caralho, impressionante. Impressionante. DNA de quais regiões do planeta são mais presentes em quais estados brasileiros. Aí você vê, tipo, vermelho é a África, né? Aí tem mais na Bahia, mais no Rio de Janeiro. Beleza, o que você esperaria, né? Native American, né? Então os índios. Tem mais no Pará. Uau. Eu tenho descendência de índio, eu também tenho. Ou seja, eu posso tirar a cidadania Tupi-Guarani. Meu Deus do céu, não sobrou nada. Esse é o mapa pra nós meros mortais, né? O heatmap. Sim. E ainda tem uma faixa temporal, cara, que prova uma coisa muito interessante também. Uma coisa que a gente sempre fala aqui no canal. Cara, esse fenômeno de elite brasileira branca, né? Pelo menos fenotipicamente, é algo recente, cara. Sim. Se você traçar uma linha ali a partir de 1930, você tem um processo de embranqueamento da população. Tipo, tem um processo de embranqueamento da população brasileira, aziamento e tal. Pois A coisa fica mais frequente. E aí tem vários outros gráficos super complexos aqui que eu realmente não entendo o que eles significam. Mas o fato é, a análise mostrou que os séculos de miscigenação... Eu tenho descendência de índio, eu posso fazer uma montanha de... Vai tomar no seu cu. Vou fazer um montinho de cocô, então. Vou fazer um grande pico. Desde 1500 deixaram marcas profundas. Aqui. Aqui, ó. Behold! Aqui, ó. Nossa, o povo Tupi-Guarani, vamos deixar, tipo, sei lá, vamos deixar a marca Tupi-Guarani no mundo, tá ligado? Pronto, aí, ó, pronto. Aí, ó, tá feita a marca da arquitetura Tupi. No DNA da população atual. Então, aqui mais pra frente, eles botam a porcentagem exata que eles chegaram do estudo, que é a Mistura exata entre indígenas, europeus e africanos no genoma dos brasileiros. mistura tanto global quanto do cromossomo Y e do cromossomo... Não é nem o cromossomo X, no caso, é o DNA mitocondrial, né? Então seria a linhagem paterna e a linhagem materna. Quantos por cento vem da Europa, da África e dos índios?
E aqui deu treta com aquela Lilian Schwartz. Tipo, o Brasil é fruto do estupro. Não, quem vinha pra cá eram homens exploradores, beleza? Sabe? É isso, homens são colonizadores. Sempre foi assim, sabe? As mulheres ficavam lá na Europa. E os caras chegavam aqui e se casavam com índias ou com escravas, sabe? E se miscigenavam por aqui. É assim que a banda toca. É assim que a banda sempre tocou. E, cara, o Brasil é um país europeu, né? Tipo, mulher imigrante só veio pra cá já no final do século XIX, irmão. Sabe? Cara, 58%, né? se você passar a régua, né, quase lá, assim. A gente sempre fala, né, da hipótese da gênese racial, acaba que é isso, né? Preto de mar pra ser um europeu, índio de mar pra ser um preto, preto de mar pra ser um índio. Sim. Eu. Ser um africano. Exato. Eu. Fecha aqui ó, o triângulo e a gente... Nós, o povo tupi anglo-hispano-africano. É isso, os guri. Tamo junto. a gente acaba não sendo nada. É óbvio que isso é uma... Eu quero cota, cara! Puta, mano, eu sou o Megazord de cota, né, velho? Puta, cara, é maravilhoso. a média, né? Então tem na verdade, tem um grande índice de variabilidade entre... E é o que eu sei. Provavelmente tem mais coisa aí no meio. Demais, é óbvio. Sim. Pô, Na dúvida, coloca Lusitano no meio também. você vai pra Amazônia, tem um processo de colonização apartado do resto do Brasil. Pô, a galera é muito mais indígena. Você vai pro Nordeste, mas aí você vai pro Sul, pô, a galera é consideravelmente mais branca por causa dos influxos migratórios do século XX. Mas, cara, se você pegar aquela meiuca ali, Rio também um pouco mais preto, Bahia um pouco mais preta por terem sido grande porte negreiro. Mas, cara, o resto, Centro-Oeste, Nordeste, São Paulo, a grossa maioria, na maior parte dos estados, é uma mistura assim, muda um pouco, o cara é um pouco mais africano, um pouco mais europeu. Na via de regra, todo mundo... Povo escolhido pra nós, povo escolhido... Vocês estudam. Sim. E a linhagem paterna e a materna tem essa diferença que é bem interessante, né? Isso... Não é. Se você fizesse uma inscrição na Federal, não passava no medidor de preto deles. Eu não ia passar no Tribunal Racial da USP. Isso aqui é o perfil claro de um país que foi meio que conquistado, né? Sim. Isso daqui é um país que foi conquistado. Por quem? Nós! O povo lusitano! Nós vencemos! Essa terra foi conquistada. O canibalismo vai ter que parar. Porque, cara... O alto ódio de desprezar o seu passado de colonizador é um negócio patético, né, mano? Caralho, velho. Eu tava conversando com o Wallace, hoje, inclusive. Ele comentou, tá falando de ódio, sabe? Porque ele tá escrevendo um vídeo sobre a queda do Terceiro Reich, tá ficando, fino do fino. Aí a gente começou a falar sobre como o alemão se odeia e blá blá blá. E ele falou no quão ridículo é um britânico que se odeia, que odeia o seu passado. Tipo, cara, de todos os povos do mundo, um britânico que odeia o seu passado é o que mais me ofende, sabe? Tipo, mano... Cara, como você se odeia? Como você se odeia tendo isso daqui no seu currículo? Tipo, o seu povo conquistou 1/4 do planeta Terra. Como você se odeia, cara? Tipo, os britânicos conseguiram estabelecer um império em que o sol nunca se põe, cara. Como, velho? Tá entendendo? Pelo amor de Deus, cara. Velho. Não faz. A conta não. Sabe, eles deveriam odiar o que o Reino Unido virou hoje. Isso sim. Mas odiar o seu passado? Cara. É bizarro, mano. É um bagulho que eu não entra na minha... Não dá. Simplesmente não tem lógica. Não faz sentido, sabe? O que acontece, né? Quando... Ao longo de toda a história da humanidade... Sempre impérios subiram e caíram e etc. Tem grandes migrações populacionais. E sempre que tem um povo que meio que conquista um lugar novo, sabe? Conquista uma população nova, eles deixam muito mais descendentes paternos. Por quê? Que a empreitada da conquista é feita por homens. Exato. E desposam as mulheres. Sim, eles chegam no grupo
É... A presença de DNA de linhagem paterna na Alemanha, vinda de russos, é bem grande. Bem grande. Isso vai estar no vídeo da Queda do Terceiro Reich. Grupo de elite, então eles costumam ter mais dinheiro, mais recurso, até meio que ser mais atraente, assim, para as mulheres, aí eles deixam mais dos descendentes deles, né? Em geral, eles não saem das terras ancestrais com mulheres, então eles nem sequer têm as mulheres ancestrais para procriar. E como o grupo conquistador... Ah, é por isso que... Isso, boa, faz sentido. Por isso que a Merkel entregou a Europa pra Rússia. Em geral, oprime, né? Até, ou pelo menos limita o acesso à elite, aos grupos conquistados. Em geral, você não tem muito DNA Y que sobra dos homens das populações nativas. Só mais um detalhe sobre o vídeo do Terceiro Reich. Vai ser caótico, vai ser um vídeo cansativo de assistir. Porque muita coisa acontece ao mesmo tempo, nesses últimos 60 dias de guerra. E vai ser no vídeo isso. Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, sabe? Dia a dia, loucura. Nossa, vai ser uma loucura. Do lugar que chegaram. Então, você observa isso muito claramente, né? Então, o DNA Y brasileiro, ele é mais europeu ainda, mais de 70% europeu. Bastante africano. Tá liberado o larpar. Você está autorizado a larpar. Eu fiquei até bastante surpreso com isso. Do fundo do coração, eu achei que seria mais, tá? Eu achei que seria mais do que 70% europeu. Pelo que a gente sabe de países, de povos e regiões, assim, que movimentos parecidos aconteceram, sabe? Aham. Eu achei que ia ser, tipo, 80% europeu. Mais assim. esmagador, né? Tipo, isso implica que já houveram, a maior parte dela, né? Grandes migrações e etnogêneses mais violentas do que a brasileira na história da humanidade. Exato. Ah, muito Tipo, mais. que seria típico do, sei lá, da invasão da Era do Bronze. É tipo, cara, sumiu um cromossomo Y, sabe? É cromossomo Y erradicado. O cromossomo, um grupamento de cromossomos Y de alguns homens conquistadores ser, tipo, tomar conta dessa população. E, cara, é assim que a banda toca. Você conquista um território, mata todos os homens e toma as mulheres. Ele apresenta a história da humanidade. O que vocês acham que tá acontecendo na Ucrânia agora, rapaziada? O argumento... O Ryan Santos é uma pessoa desprezível. Mas o argumento dele sobre os europeus estarem querendo tomar as ucranianas não é um absurdo. Não é de todo absurdo. Não é a prioridade número 1. Mas tá lá. Na lista de prioridades deve estar no 15º. Alguma coisa assim. Numa forma. Porque tá acontecendo. Europeus estão tomando ucranianos como esposas. Sabe? É isso. É exatamente isso que tá acontecendo hoje. Formação de um novo E americanos também. povo. No caso do Brasil, 70% Cara, mas é alto. interessante, né? Porque o indígena foi quase erradicado, né? 2,4% é Sobrou demais. muito pouco. Eu imagino que isso aqui seja exclusivo no norte, quase, sabe? Que é você patrilinealmente indígena. Porque, pra galera que não conhece, o seu DNA como um todo, ele é, obviamente, uma mistura do seu pai e da sua mãe, né? Mas o seu cromossomo, se você for homem, o seu cromossomo Y, ele é igual ao do seu pai. Porque não teve meio que... Só tem cromossomo Y do homem. Exato, a sua mãe não tem cromossomo Y, então é meio, rola... é meio preconceituosa essa sua fala, tá? Eu gostaria que você se retratasse agora. Oh, meu Deus, que polêmica. Então não tem, tipo, mitose, meiose, essas porras assim, sabe? Então o seu cromossomo Y é igual ao do seu pai, que é igual ao do seu avô paterno, que é igual ao do seu bisavô, tipo, na linhagem masculina. E assim vai voltando até a antiguidade. Então, é interessante pra você ver meio que esse tipo de fluxo migratório. E também ele tem muito essa análise de elites. Então, um exemplo clássico é a Turquia, sabe? A Turquia, ela é um país que é uma região Memória genética do Antu tá gritando agora. que foi conquistado por um povo de muito longe, sabe? Os turcos, originalmente, eles são tipo os mongóis, assim, eles são lá do centro da Ásia e tal. Aí eles saíram lá daquela região perto da Mongólia, aí foram... Vocês querem ver como que se parecem os herdeiros dos sultões? Esses são os membros mais jovens da família real turca. E é uma curiosidade engraçada aqui. Ó, eles são assim. Isso daqui tem cara de turco pra você? Isso tem cara de turco pra você? Por que eles são assim? Porque basicamente os sultões, eles tinham em seus haréns mulheres dos Balcãs.
O Império Otomano conquistou os Balcãs. Então, basicamente, isso daqui são filhos de concubinas eslavas. Aí nessa, os sultões se tornaram eslavos. E não etnicamente turcos, sabe? É do caralho. Não, isso daqui não é grego. Calma lá também, né? Não vai falar que isso daqui é grego, porque não é grego, não. Que grego é isso daqui. Yes. But I am more white than you. You look gypsy. I am blonde hair. Blonde hair I have. You gypsy. That means that someone, your mother, that is Turkish, but your father is not. Oh, your mother is a whore and she got fucked from someone. You are weak sperm. You are weak sperm. This is the strong sperm. This is the Greek god. Okay, Greek god. If you have Greek god, you would have win, but you lose. Lose where? Lose where? You lose. Why is Hagia Sophia this? Deixa eu mostrar o original. O original é muito bom, cara. Yes. But I am more white than you. You look gypsy. I have blonde hair. Blonde hair I have. You gypsy. That means that someone, mother, that is Turkish, but your father is not. Oh, your mother is a whore and she got fucked from someone. It's white, Greek, brown, gypsy. You know Greek brown, Greek gypsy. white, you gypsy, brown. You are weak Blonde. sperm. You are weak sperm. This is the strong sperm. This is the Greek god. Okay, Greek god. You are a fucking fuck god. If you have Greek god, you would have win, but you lose. Lose where? Lose where? You lose. Why is Hagia Sophia this? Nothing. Muito bom, velho. Foram pra Pérsia, ficaram séculos e mais séculos na Pérsia, e aí depois eventualmente chegaram ali na Península Anatólica, né, que era uma região meio que do mundo grego, basicamente. Por que esses cidadãos de Berlim estão brigando? Provavelmente eles estão em Berlim, né? E se você ver o DNA geral da Turquia, cara, não tem quase nada de turco original lá da Mongólia, basicamente. Só que linhagem de cromossomo Y chega a ter, o que é bem interessante, sabe? Que é um sinal de que, de fato, assim, né, Houve conquista. houve uma conquista. E no Brasil você observa a mesma coisa. Famosamente também, tem um negócio dos indo-europeus que saíram da Ucrânia e foram pra Europa, foram pro Irã, foram pra Índia e tal. E você vê, tipo, o DNA do cromossomo Y dos indo-europeus, ele é muito mais presente nas populações europeias do que no cromossomo Y do que na média, sabe? Porque, né, você sabe... E isso é um outro fenômeno e é a mesma coisa, você observa isso no Brasil. Mas, curiosamente, do DNA mitocondrial, e aí o DNA mitocondrial, ele é Exclusivamente materno. ele é exclusivamente materno, porque todas as suas mitocôndrias, elas são as mitocôndrias que estavam no óvulo, sabe? Exato. Tipo, o espermatozoide, ele não tem mitocôndria. mitocôndria. Então, você consegue fazer a mesma coisa, a sua mitocôndria é igual. A Turquia tem família real? A Turquia até ontem era um império, porra. Bom, não a Turquia. A Turquia é um restolho bosta do que foi o Império Otomano, mas sim, eles têm uma família real até hoje. A mitocôndria da sua mãe, que é igual a mitocôndria da sua avó materna, e assim por diante na linhagem materna. E aí você vê, cara, a contribuição indígena feminina no Brasil foi muito grande, foi 1/3. Os indo-europeus, realmente, se considerarmos os europeus e os árabes como seus descendentes, foram os maiores conquistadores da história. Sim. Sobra nada pro beta asiático. Sabe? O ameríndio, meu Deus do céu. Cara, se você analisa de uma forma puramente racional, o máximo que os ameríndios conseguiram foi o Império Azteca e o Império Inca. Que é isso perto do que os indo-europeus acabaram conquistando? Pelo amor de Deus. Valeu, Pedro! É aí que nasce o problema da ausência paterna no Brasil. Os portugueses tinham filhos com nativas, depois nem os índios e nem os portugueses aceitavam a criança. De um ponto de vista psicológico, é desastroso. É aí que nasce o problema de ausência paterna no BR. Ou seja, terra de mãe ausente. Terra de pai ausente. É isso, terra de pai ausente do cara. Insalubre, né, mano? Insalubre, absolutamente insalubre. É o Brasil, é a terra, é o Brasil, é a família tradicional brasileira. Valeu, moeda do pão. Moeda do pão tipo R$10. Na minha família, meu avô gostava de uma polaca, mas não podia ficar com ela, pois meu bisavô que veio da Itália proibia ele. Todos os meus antepassados são italianos, português, região de Uruçanga. Cara, mano, o racismo... Porque, vamos lá, as pessoas eram racistas não pela cor de pele.
Até ontem. A ideia de que o europeu é uma coisa só é recente. É recente. Tipo, é recente. É muito recente. A ideia de que todo branco é a mesma coisa, sabe? De um eslavo, um alemão e um irlandês se olharem como iguais, quase iguais, sabe? Antes não. Antes, se você era um catalão, você era sub-raça para um castelhano. E ambos se juntavam para mogar aqueles betas do País Basco, por exemplo, sabe? Então, até ontem, todo mundo se odiava. A Itália, até hoje a Itália se zoa internamente, mas hoje não. Hoje italianos são brancos. Tipo, eu não vou explicar a piada, mas hoje sim se vê um italiano como branco. Ontem não. Só pra vocês entenderem. É uma loucura, irmão. É uma loucura. Por isso que o avô do Moeda do Pão gostava de uma polaca e não podia se relacionar com ela. Por quê? Porque os italianos odiavam, consideravam os poloneses sub-raça, sabe? E todos os eslavos por consequência. É uma loucura. É uma loucura. Olha o Mateuzinho. Mateuzinho come pardo tipo R$10. Sabe o que é triste? Meus pais já pensaram em morar na Itália, já que meus 2 bisas eram italianos. E até meu sobrenome é italiano. O problema é, nós não mudamos. Ficamos aqui. Hoje ele se arrepende. Você tem cidadania, né, Matheus? Só pra confirmar, só pra saber. Porque se você tem a sua cidadania, você tem uma rota de fuga, tranquilo? Então relaxa, calma lá, pô, relaxa. E da europeia é muito pequena, a europeia é a menor de todas, cara. E a Melody te comeu com o cintaralho. É bizarro, né? Isso reforça, tipo, isso provavelmente deve ser muito mais recente, assim, né? Se falava no norte da Itália que a África começava depois de Roma. Que pariu, é maravilhoso. Pera, então italianos são brancos agora? E os italianos falando... É muito bom, cara. É muito bom. They are white now. É isso, sabe? Então, tipo, é maravilhoso, cara. Né? Tipo, o influxo de mulheres brancas para esse país deve ser bastante recente. E é aquilo, né? Isso a comunidade racista é tão tolerante, essa é uma realidade. Pra muita gente fazer a análise que é tipo, cara, essa aí é a análise do rapto em massa de mulheres, né? Sim. Que, cara, exigiria um grau, assim, de, tipo... Rapto em massa shitpost, sabe? Os portugueses, eles realmente se misturaram, eles miscigenaram, sabe? Chegava aqui, via a curuminha no meio do matagal e casava com ela. É isso. De sistematização da coisa que só é surreal, entendeu? Sim. Tipo, a etnogênese do povo brasileiro. Você tem um território com 10 milhões de indígenas, com 5 milhões... Já viu o racismo dos bantus no Africa Tweet? É loucura. Cara, a Liga de Racismo Africana, ela é brutal, cara. Porque é o seguinte, sei lá, você deve ter o quê? 200 etnias na Europa, sabe? Se você separar bem ali, você vai ter o bretão, você vai ter o corso, você vai ter o siciliano, você vai ter um monte de coisa. Você vai ter um monte de etnias ali. Aqui na América, aqui na Latam é meio shitpost, né? Nem se leva muito a sério. O servidor de racismo, a Liga de Racismo Africana, irmão, os caras têm o quê? 5 mil etnias naquela porra? É um racismo competitivo que tá em outra escala, irmão. É Ultra Nightmare Doom, tá? É um bagulho. É tribo a tribo. Beleza? É tribo a tribo. Não é tipo país a país ou região a região. Não. É tribo a tribo. A tribo que tá a 1 quilômetro da sua, eles são outra etnia. E você os odeia. É racismo ranked, mano. É uma loucura. No ápice, 5 milhões de portugueses. Não, e aquela história, né? 10 milhões de indígenas é a estimativa de quantos tinham em 1500. Porque a partir do momento que o Cristóvão Colombo pisou na América, os índios começaram a morrer em massa, né? Exato, eu ia falar exatamente sobre isso. Tipo, 5 milhões de portugueses ao longo dos 500 anos, né? Tem migrações até muito tarde do século XX, mais 5 milhões de africanos escravizados que chegaram aqui, muitos não conseguiram reproduzir, muitos nunca foram libertos, etc. Tudo bem. Aí você vê, cara, se você meio que ponderar, seria tipo
uma parte de índio para meia parte de português, meia parte de índio seria... Meia parte de negro seria, tipo, o justo e tal, né? Mas para pensar, cara, que a chegada do Mas europeu... pera, né? meia parte de índio, meia parte de português e meia parte... Não, seria uma parte de índio, meia parte português e a proporção. Seria metade índio, um quarto português e um quarto africano. Ah, tá. Né? Seria, tipo, a massa bruta da composição desse país. Você tá fazendo umas coisas... Não, pega meia parte É, pra um, porque eu- meia parte pra outro, soma 3 meias partes pra lá. Não, então é só tirar a raiz quadrada e você vai ter o brasileiro, entendeu? Não. Tô brincando. Mas, e aí, tipo... Aí, o elemento desestabilizador é o europeu, porque ele é o cara que saiu da terra dele e chegou na terra dos outros. Não foi o caminho oposto. O tipo de... Conquistou. E a terra deles. E aí ele propôs lá, né, os mecanismos dele, de negócios, e gerou desequilíbrios. Desequilíbrios... These are the lands where my people lived before you whites first came. I don't understand. We whites were not your first enemies. Why don't you demand back the land in Minnesota where the Chippewa and others forced you from years before? The Black Hills are sacred land given to my people by Wakantonka. Very convenient to cloak your claims in spiritualism. And what would you say to the Mormons and others who believe that their God has given to them Indian lands in the West? I would say they should listen to Wakantonka. No matter what your legends say, you didn't sprout from the plains like the spring grasses, and you didn't coalesce out of the ether. You came out of the Minnesota woodlands, armed to the teeth, and set upon your fellow man. You massacred the Kiowa, the Omaha, the Ponca, the Oto, and the Pawnee without mercy. And yet you claim the Black Hills as a private preserve bequeathed to you by the Great Spirit. And who gave us the guns and powder to kill our enemies? And who traded weapons to the Chippewa and others who drove us from our home? Chief Sitting Bull, the proposition that you were a peaceable people before the appearance of the white man is the most fanciful legend of all. You were killing each other for hundreds of moons before the first white stepped foot on this continent. You conquered those tribes, lusting for their game and their lands, just as we have now conquered you for no less noble a cause. This is your story of my people. This is the truth, not legend. Essa cena é maravilhosa, mano. A nobreza na conquista. Beleza? A nobreza na conquista. These are the lands where my people lived. E é isso. Esse é o debate. A nobreza na conquista. E acabou. Você pode entender, ou história, né? Você pode entender em ambos os continentes. Então o europeu chega na África e fala, pô, eu tô vendo aqui que você tem a população escravizada. E se eu te desse um mosquete em troca desse cara? Aí o cara, você troca aí? Porra. Aí beleza. Aí pega o escravizado, leva pra América. Aí chega na América, o índio tá abrindo roça com um pedaço de pedra, botando as mulheres da tribo pra trabalhar até a morte. Ele fala, pô, trouxe uma ferramenta de ferro aqui. Você me dá a sua filha? Quer dizer, nem chegava pô. O cacique já, o cara, pô, desposa minha filha pra eu ter acesso a essa ferramenta também e tal. Eu faço qualquer coisa, a gente explora o território junto e tal. E aí gera esses desequilíbrios, né? Na geração dos portugueses trazem doenças pra América do Sul, tem uma grande epidemia, né? De todas as doenças possíveis, você pode imaginar. A morte maciça de índios que acabam tendo que se interiorizar pra Amazônia justamente pra... Em duas medidas, né? Eles se escondem na Amazônia e os que estão na Amazônia são os que sobrevivem, né? Que são os mais isolados também. E na África começa o ciclo de escravização e dos grandes impérios africanos também. É um período bem sangrento na história da África, mas, enfim, o português, qual a culpa que ele tem? Ele não tinha, eu penso, pelo menos, ele não tinha como saber o impacto que ele estava gerando. Aqui no Brasil, a questão Gerou impacto nenhum. Foda pau no cu. da morte dos índios por causa de doença definitivamente não é uma parada calculada, você não tem nenhum indício disso. Você tem indício muito rarefeito na América Espanhola disso, né? Do uso Você me dá sua filha por uma ferramenta. Cara, isso acontece até hoje, velho. tem o rosto, né, do cobertor com varíola, né, usado no México. É bem escasso o tipo de fonte que aponta para esse tipo de uso. No Brasil, é mais surreal ainda você pensar nisso, mas de qualquer forma tem uma grande morte de índio. E, cara, o influxo de africanos acontece aquilo, né? Escravidão não era algo ilegal na Europa na época. E a história é triste, atrás, que o Brasil é o país mais importante de escravos na história da humanidade, mas você vê que eles perpetuaram, né? Deixaram a marca. Mesmo os índios deixaram, né? Sim. E aí, cara, quais são as conclusões mais interessantes desse estudo? Os caras falam que só tinham, tipo, uma pessoa que era 100% europeia, assim, né? Então, tipo, apesar das variações regionais... Pardo, e o meu amigo que tinha uma cidadania andorrana, que é raríssima dando sopa, e o desgraçado não sabia, agora ele tá buscando o passaporte andorrano dele. Pô, a Alice tá morando em Andorra. A Alice tá no chat aí. Como que você foi pra Andorra pra começo de comer? Primeiramente, como você foi pra Andorra? Segundo, o que você tá fazendo em Andorra? Uma contribuição europeia no sul e no sudeste, né? Quem imaginaria isso? Maior proporção de origem africana no nordeste e indígena na região norte. A miscigenação é característica de todos os estados do país.
São raríssimos os casos de pessoas claramente não miscigenadas, entre as quais 10 pessoas de São Paulo com DNA exclusivamente oriundo do leste da Ásia. Então, tipo, as pessoas menos miscigenadas no Brasil são, tipo, japoneses de São Paulo. Porque a comunidade japonesa, ela é muito... ela é relativamente fechada, então, tipo, eles acabam se reproduzindo entre si ainda. Mesmo morando em metrópole, sabe? Impressionante. 100% europeus também em São Paulo, no Rio Grande do Sul, e outros com mais de 90% de ancestralidade africana. O que é muito surpreendente, né? Tipo, caraca, mano, mais de 90% africano é bizarro. Porque esse caso de pessoas 100% europeias em São Paulo, no Rio Grande do Sul, é galera que migrou recentemente, sabe? É o famoso Enzo Bognoni, não sei o que. Exato, é tipo, a família do cara veio pra cá no século XX, sabe? Ou talvez no final do século XX. Um casamento de italianos numa fábrica em São Paulo. Sim. Eu tinha um cara no meu trabalho antigo que ele era filho de 2 italianos, sabe? E ele era chefe, ele tinha, tipo, 50 anos, então os pais dele, naturalmente, vieram depois da guerra já, sabe? Então nem vieram nas grandes levas de imigração. Esse é um cara 100% europeu no Brasil, sabe? Colono no Rio Grande do Sul, né? É um colono no Rio Grande do Sul, talvez, também, né? Porque, cara, a chance dele não ter tido algum tipo de miscigenação com os portugueses que já estavam lá é difícil, cara, sabe? Cara, tem um lugar... É difícil, mas era muito isolado, sabe? A colonização do sul do Brasil, ela se deu de uma forma relativamente lenta, sabe? Os colonos iam para aquela terra e trabalhavam naquela terra e estavam praticamente isolados. E havia preconceito entre os portugueses brasileiros, portugueses que viviam ali, e os colonos, sabe? Então, inicialmente, os portugueses olhavam esses imigrantes com desprezo. Esses imigrantes acabaram prosperando ao longo do tempo, sabe? Fundaram suas cidades, as suas escolas, as suas fábricas e, sabe, se tornou inveja, veio Getúlio Vargas. Era lá que a terra não tinha nada, só encheram de alemão a porra. É possível, é plausível. Mas não rolou nenhum. Não teve comerciante, português lá do sul, tava lá de boa. Chegou lá bonitão, cara, porra, peludão, você não tá falando. Arquétipo do velho peludo, o cara chegou lá, entendeu? Mas enfim, Mujica, né? O fato que eu tava querendo falar eles viraram viraram gente, que nem os irlandeses e italianos. Cara, todo mundo no Brasil é miscigenado. Tipo, é muito raro você ser puro. O único cara que pode larpar de raça pura é o japonês, mano. É o japonês que planta tomate no interior de São Paulo. Então, a narrativa de que o Brasil é tipo, nossa, os meus ancestrais foram oprimidos pelos seus ancestrais, sabe? Cara, isso é uma parada que não é verdade, mano. É tipo, você, brasileiro, seja branco, seja pardo, seja negro, sabe? Uma parte dos seus ancestrais oprimiu outra parte dos seus ancestrais. E você é fruto disso, sabe? E cabe a você escolher o lado que é mais divertido. Então você tem 2 opções agora, amiguinho. Você pode, opção A. Ai, nossa, eu fui oprimido. Roubaram meu ouro. Ou, sim, conquistamos essa terra. Os guri? Você tem mentalidade de vítima ou de conquistador? É você que decide, irmão. A escolha é individual. Essa narrativa, também, voltando pro negócio que a gente sempre falou. Mas inequivocamente os portugueses foram os conquistadores e os índios e os africanos foram subjugados. Não, porque os índios eles também participaram da parte da conquista, sabe? Os africanos tudo bem, aí realmente eles vieram pra cá escravizados. Mas os índios não, cara. Os índios participaram da conquista junto com os bandeirantes, junto com a elite mestiça do Brasil do século... Nasci Askenazi, eu viro branco e minoria. A minha discreção... Eu escolho, tá ligado? O judeu Askenazi é o puro suco da esquizofrenia, né? Ele é minoria oprimida, ao mesmo tempo ele é o opressor dominante. Do XVIII e do século XIX, sabe? Sim, mano. É muito tarde, pô. Antes dos portugueses chegarem na América, os índios amazônicos, eles vieram e conquistaram os índios litorâneos brasileiros. Então, esse mesmo movimento de grandes conquistas, assim, tipo... Eu tenho um leque de escolhas. Eu decido assim que eu acordo, eu escolho aquilo que eu vou larpar naquele dia. Povos que saem de um lugar e vão pra outro e meio que substituem a população que a gente mencionou, o caso dos turcos, que saíram da casa do cacete da Ásia pro Irã. Eu tenho cidadania americana e vocês não têm. Cara, você paga imposto de renda nos Estados Unidos, eu não, tô de boa. E depois pra Turquia, né, que a gente chamou de Turquia. Ou então dos indo-europeus que saíram da Ucrânia e conquistaram a Europa. Os tupis fizeram isso no Brasil. Sim. Então falar que, tipo, os indígenas, eles eram do bem, os portugueses eram do mal, era tipo, mano, os indígenas, eles eram um povo conquistador, como todos os povos são conquistadores. Chegou um povo conquistador mais forte. Bota o mapa aí da grande migração tupi, porra. Exato. Ninguém sabe essa história. Chegou um povo conquistador mais forte e se aliou com alguns índios, sabe? E usaram isso pra, de fato, oprimir outros índios, entendeu? A matriz tupi ela é originária do coração da Amazônia, essa aí. A gente nem sabe exatamente qual é a hipótese mais plausível, né? Da expansão deles, mas... Esse aqui deixa bem claro, né? E a antiga migração indígena é mapeadas via DNA, então não é nem só análise linguística, que também deixa claro que isso aconteceu, sabe? É porque é muito... Como a população era muito esparsa, é difícil você fazer o tracking da língua se espalhando e tal. Mas, cara, esses povos que eram originários aqui do litoral, eram os povos que faziam aquele famoso sambaqui, sabe? Nós pagamos 92% de imposto. Então... Se o cidadão americano que mora no Brasil, ele vai pagar os 92% de imposto, mais imposto nos Estados Unidos, por ter cidadania americana. Muita gente não tem cidadania americana porque não quer, porque não justamente para não pagar imposto neles. Eles comendo mariscos e colecionando conchas, eles faziam essas grandes montanhas, sabe? Tem até hoje, muitas delas são preservadas no Brasil, até os tupis só chegaram matando tudo, entendeu? Um montinho de lixo. As pessoas
Based Tupi. Grandes montanhas. Mogou esses levantadores de montinho de lixo. Os povos faziam aqueles famosos sambaqui, sabe? Nossa, que mogada. Mogada Tupi-Guarani. Based. Mais uma etnia polar pau. Não sabia essa informação, que os tupis-guaranis mataram os betas. Porra. Based. Não, agora, porra. Caralho, a larpação tá como? Nossa, que pariu. Comendo mariscos e colecionando conchas, eles faziam essas grandes montanhas, sabe? Tem até hoje, muitas delas são preservadas. O povo do buraco no chão mogou os montinhos de lixo. Os tupis só chegaram matando tudo, entendeu? Based. Eles sabem exatamente o que motivou, né? Tem várias hipóteses possíveis, talvez tenha tido uma civilização. Eles olharam um montinho de lixo e falaram: pai, é cringe gay, vou matar. Pronto. É mais... Anauê! Na Amazônia, o colapso dela tem originado esse tipo de migração, talvez tenha sido uma coisa... um elemento religioso, tipo um destino manifesto. Cara, e só pra deixar claro que isso também rolou na África, também teve a grande migração Bantu, né? Que é a Constituição do negro brasileiro, ela tem esse tipo... Ela origina desse mesmo povo. Então, pô, o negro vindo de Angola ou vindo do Moçambique... Moçambique, talvez não, tá? Mas o angolano é, cara, Bantu 100%. O moçambicano tem alguma diversidade ao norte ou ao sul. E foi isso. Você tinha esse grupo de africanos, que era mais ou menos ali da região da Nigéria, do norte do Congo, né? E eles só expandiram. E Pra África ninguém liga? Sabe por que nem liga? Porque existe um filho da puta chamado Rui Barbosa, que sabe o que ele fez? Ele, para que a República Brasileira não pagasse nenhum tipo de restituição aos antigos donos de escravos, ele queimou os documentos. Basicamente, agora, não existe nenhuma forma de saber qual é a minha origem na África. Eu simplesmente nunca vou saber. Eu vou morrer sem saber. E nenhum de vocês, os pardos aí do chat ou negros, vocês nunca vão saber as suas origens por causa de um verme chamado Rui Barbosa. Você não vai saber, beleza? Cara, Divirta-se. estou bem perto de conseguir a indiazinha. Ter um boneco e ensinar a ele valores protestantes com valorização do trabalho, busca pelo sucesso, racismo. Opa, a vida pode ser um sonho. Para, você vai... Em vez de catequizar o teu índiozinho pro catolicismo como um bom português, não, você vai transformar num protex. Cara, que merda. Mas tudo bem, né? É que não com seus problemas. De audiência, o tio tipou R$10. A mãe da minha noiva é descendente de italiana. O pai dela é sírio-libanês. Ela, por preguiça, não foi atrás da cidadania. Agora it's over pra ela, pra minha noiva e pra mim. Cara, isso é negligência, velho. Isso é de uma canalice. Tipo, você sabe que você tem direito a um documento e você não vai atrás por preguiça. Tipo, cara, eu sei que é caro. É um processo caro mesmo. Mas você garante uma cidadania pros seus filhos. Tipo, seu verme. É tomar no cu. Tipo, é coisa de filho da p. É atitude de filho da p. Quem não foi atrás... Quem é o descendente de italiano que não foi atrás da sua cidadania, cara, você nem precisa sair do Brasil. É só pra ter um segundo passaporte ali, cara. Vai que você precisa. Vai que você precisa. Então, ainda é bom. É bom que a Meloni tenha fechado os portões da Itália. Eu acho bom. Eu acho based. Acho based. Porque eu quero ver filho da chorando. Ai, como eu não vou tirar a cidadania? Não vai. Inclusive, agora é meia-noite. Então tá. E meia-noite numa quarta-feira. E, pelo que eu entendi, a parte ao sul da floresta do Congo, na África, ela não era ocupada por povos que eram... Ou seja, você, ítalo paulista, cujos pais são preguiçosos e vagabundos, e não tem cidadania, você tá se fudendo. Você tá preso. Você tá preso ao Brasil. Faziam agricultura. Eles eram majoritariamente caçadores-coletores. E muitos dos africanos aqui da parte de Moçambique, eles vieram... Igual você tem, tipo, Polinésio, que chegou até o Havaí, sabe, no meio do Pacífico. Populações não muito diferentes da Indonésia e da Indochina. Igual no Madagascar. Aceito os termos e quero continuar. Exato. Se você fizer o track... Eles saíram, tipo, da Indonésia e de barco foram, tipo, pulando de ilha em ilha, chegaram em Madagascar e Moçambique. E aí os bantus saíram, mais ou menos, da Nigéria e do Congo e... dado que eles eram agricultores, né? Não eram os agricultores mais avançados do mundo, mas, tipo... Cara, os bantus são mesmo muito based, né, cara? Porque eles têm tolerância à lactose. Eu não vou explicar o shitpost. Ou seja... Based. Qualquer agricultor, via de regra, vai ter uma população muito maior do que caçadores-coletores. Eles meio que mataram, e nem necessariamente mataram, mas só ocuparam o território mais do sul da África subsaariana, entendeu? Absorveram, né? Seria, exato. Assim, ou seja, é aquela história, tipo, os portugueses são malvados e o resto da população mundial é do bem. Não, tipo, se você estuda a história, você vê. A história da humanidade é a história de um povo meio que expandindo, indo pra outro...
É impressionante como o brasileiro fracassou, né? Como povo. Tipo, Bantu, Gigached da África. Tupi-Guarani expurgou a porra dos montinhos de lixo. Conquistadores europeus vieram pra cá. Mesmo assim, o Brasil é o boss tio. Cara. Velho. Né, mano? É impressionante, velho. Cara, como, velho? Como que isso deu errado? Alguém me explica como essa merda deu errado? Não dá, velho. Não dá. O Brasil é um buraco negro, cara. Sabe? Deu tudo errado aqui. Deu tudo errado nessa porra. É uma praga esse país. Aí você chega no outro lugar, você faz o quê? Cara, você se alia com alguns, se casa com eles, aí você tem uma prole miscigenada, você vira inimigo dos outros, aí você vai matar eles, vai escravizar eles, e aí no final das contas você vai acabar com uma população miscigenada, que é perfeitamente o caso do Brasil, sabe? E a gênese de alguns países europeus é baseada nisso, né? A Hungria é meio que baseado nisso. Os húngaros vieram lá de perto da região ocidental da Turquia também, né? Sim, eles são... Até hoje tem um pacto de cooperação de países de língua túrquica, a Hungria tá lá, só de sacanagem também, né? E alguns falam que a Hungria tecnicamente nem é turco, né? É fino-úgrico. Também é um povo língua. que veio da casa do caralho da Ásia, Sim. foi parar na Finlândia, na Estônia. A língua deles é urálica, né? Ele tem ele tem a língua, teoricamente, familiar só a Estônia mesmo. E ao tipo, dialetos do norte da Finlândia, que é surreal, entendeu? Mas, cara, são histórias de grandes migrações também. Tipo basco. Dos turcos, os eslavos, que hoje em dia ocupam todos os Balcãs, não são nativos dali. Você pensa, você olha pra um sérvio hoje, ele parece um russo. Pô, então Alexandre o Grande parecia um russo? Não, brother, parecia uma coisa bastante diferente. Então, tipo, essas grandes migrações, elas são muito antigas, elas aconteceram. É porque Todos os povos já fizeram isso, né? Não foi só na exclusividade dos europeus. Invasão dos hunos, invasão dos mongóis. O mundo árabe foi destruído pelos mongóis numa grande invasão no século XIII. Então, tipo... Não destruiu o suficiente. Esse tipo de movimento, tipo, no continente antigo, né? Tipo, no continente euroasiático, as coisas partiam lá do Heartland, né? Lá do meio da Ásia, aquele coração ali. Das steppes, tinha um meio de vida bastante diferente. Cara, qualquer merda que acontecia, irradiava pra Europa. Os caras passavam saqueando a porra toda, ou então irradiava pro Oriente Médio. Outro povo famosamente fez isso são os Maori também, né? Que eles saíram lá daquelas ilhas ali da Indonésia e desceram, conquistaram a Nova Zelândia e só genocidaram a população da Nova Zelândia. É verdade essa porra. Então, isso, enfim, só pra deixar claro como é ridículo os Maori na Nova Zelândia reclamarem do colonialismo, porque, tipo, cara, vocês são muito piores do que os ingleses. Mas todo o discurso de colonização, ele tem um framing bem específico, assim, pra conseguir sustentar um discurso que, cara, é muito fenotípico, assim, entendeu? No Brasil fica muito óbvio isso, cara. Exato. E esse estudo deixa muito claro. Tipo, no Brasil, essa narrativa de, tipo, você tem um grupo de brancos que oprimiram um grupo de negros, ele só não é verdade. Tipo, teve opressão, sabe? Teve escravização, tudo isso aconteceu, a escravização no Brasil foi muito brutal. A gente, vamos ser das últimas pessoas a negar isso, sabe? Certeza. Mas teve muita miscigenação também. Então, hoje, você ser uma pessoa brasileira, você é descendente dos dois lados. Do lado opressor e do lado oprimido, sabe? Basicamente. Como eu disse, cabe a você decidir qual lado é mais based. É basicamente inevitável. Nas regiões mais africanas do Brasil, que eu digo, é tipo Salvador e Rio de Janeiro, cara, puta, é muito difícil. É quase impossível você achar um cara 100% africano. Cara, tanto que no Rio, cara, chama muito a atenção quando você vai estar, tipo, na praia de Copacabana e você tem esses caras, tipo, imigrantes africanos da Angola e tal. Cara, eles são claramente diferentes, tipo, dos negros. Cara, eles são claramente diferentes, piada, né? Mas eles são claramente diferentes e eles não consideram afro-brasileiro, afro-americano como um igual. Sabe? Semelhante. Por quê? Porque eles são ultra mega racistas. Internamente, no país deles. Eles se odeiam. Eles vão vir pra cá, eles vão achar, não, peraí. Como assim esse palhaço com a camisetinha do Pantera Negra acha que a gente é a mesma coisa? Vai ser... Sabe? E você tem esses caras, tipo, imigrantes africanos da Angola e tal. Cara, eles são claramente diferentes, tipo, dos negros cariocas, assim, sabe? Com certeza. Porque até os cariocas que são mais escuros, sabe? Sei lá, é diferente, tipo, ele não... Tipo, Night. Ele é diferente do cara que veio da Angola, que nasceu na Angola e veio pra cá. Total. Isso é muito sensível, assim. E mesmo em Angola, você também vai ter algum tipo de miscigenação, seria... Mas é bem porque é bem menor. É o racismo royale, mano. Mas lá você ainda vai conseguir achar o cara que o cara é 100% Bantu, ele é 100% africano. Mas o Brasil é meio que a convergência de três grandes migrações, né? É uma forma de pensar. Você tem o Bantu, que dominou o sul da África através do domínio da agricultura e, tipo, da organização. Mas os negros brasileiros, eles são majoritariamente Bantu? Não, pô. Angola, Congo. É porque veio a galera lá da costa do ouro também, né? Então, as ondas de migração de escravos mais tardias, principalmente que chegaram na Bahia, eram de escravos já de outras regiões. Na Guiné, o colapso do reino de Oió trouxe um grande influxo de escravos muçulmanos pro Brasil. E que se ambientaram na Bahia e geraram a revolta do Malês. Alguns, curiosamente, tinham promoção Y dos indo-europeus. Exato, tem essa porra, né? O africano que fez a revolta do Malê era o Haussá, muçulmano da África, que tem o mesmo cromossomo Y dos portugueses, assim. O que é uma parada estranha, né? desafiador, assim. Tinha um enclave de R1B no meio da África, assim. Algum indo-europeu chegou até lá e, enfim, se estabeleceu. Né? Mas é isso, cara. A gente queria falar disso tudo primeiro, porque ele comprova o óbvio, mas que algumas pessoas tentam negar. A verdade verdadeira, cara, é que esse discurso, primeiro, de opressão e tal, principalmente racial, ele parte dos Estados Unidos. Sim. E os Estados Unidos é um país que teve muito menos miscigenação do que todo o resto da América ao sul deles. Ingleses simplesmente não se misturavam com as curuminhas norte-americanas. Principalmente do Brasil. Eu diria que o Brasil provavelmente foi o país que teve mais miscigenação. Mais até do que a América Espanhola. Tanto que se você vê na América Espanhola, tipo, os países são muito mais índios, sabe? Tipo, o Peru, ele é muito mais fenotipicamente, assim, indígena. O
Porque, porra, é engraçado ver um monte de índio querendo zoar a gente. Cara, não me entenda mal, o catolicismo é definitivamente a religião mais base do mundo, mas né? Família descendente de alemão entende. Seria como LGBT. A Áustria não existe pra você? Bavária... Não entendi qual que é o impeditivo, tipo, Ratzinger não existe, tipo, era um polaco, né? Olha o torneiro! Torneiro Mineiro intipou R$10,02. Pardo, meus bisavós parte de mãe, uma alemã e um italiano, e 3 avós portugueses por parte de pai. Dá certa raiva N carregar sobrenome italiano da minha avó materna e Tuga da bisa paterna. Sobrou nada. Não, sobrou sim. Meu nobre, você pode ir num cartório. Que merda, né? Você pode ir num cartório e adicionar todos os sobrenomes que você quiser ao seu nome. Você quer ter o sobrenome based da sua avó? Quer ter o sobrenome legal do seu avô? Adiciona o teu nome. Adiciona, todos os nomes que você tá afim. Adiciona Silva, né? Não, deixa eu trocar o meu, sei lá, Bertolucci por Silva. Tipo, você pode. Você pode. Tipo, adiciona todos esses sobrenomes. Não é Provese. Porra, bom nome. Adiciona aí, adiciona os seus documentos, cara. É um processo muito simples e muito barato, inclusive. Valeu, Michelino. Mano, eu só queria te dar um pequeno presente. Muito obrigado pelos R$50, irmão. Tamo junto. Muito obrigado, velho. Curto demais seu conteúdo. Tô ouvindo Pepe no ônibus. Tô indo pro trampo todo dia. É isso. Sucesso pra ti. Joga Mortal Shell um dia, tipo Dark Souls. Vou jogar ainda. Eu tenho lá na Epic, lá, que eles deram de graça. Mas muito obrigado pelos 50, irmão. Inclusive, o Pardesist vai voltar, beleza? Assim que a Valete estiver redondinho, o Pardesist vai voltar. Sim, como exclusivo pago. Sim, mas ele vai voltar maior e mais interessante. Tô pensando em fazer um programa, sei lá, bem mais longo do que o Pardesist, mais bem feito, sabe? Tô pensando aqui em fazer um podcast mais redondo. Mas obrigado pelo 50. Pardesist vai voltar. Espero esse ano. Espero que ele volte esse ano, inclusive. A Bolívia Não, também. e o espanhol estabeleceu um sistema de casta com base em raça, de uma forma bem específica, sistematizada, tem várias ilustrações sobre isso. E, cara, muita gente, assim, eu acho uma premissa razoável pra colonização do português, quando ele pretendia ocupar. E, cara, Não, eu vou ler e-mail. Vai ser um Pardesist com leitura de e-mail, só que eu vou dar uma melhorada nessa. Um bagulho que eu acabei de pensar sobre cidadania. Eu acho que o cara, todo mundo aí que ainda tem a oportunidade de buscar cidadania gringa através de parentesco, vão o mais rápido possível, porque eu acredito, eu tenho certeza que as portas da Europa estão se fechando e imigrantes, sei lá, imagina um sírio, um libanês, como um libanês vai pra França e mora na França e segue o processo standard de conquistar a sua cidadania dentro da França, sabe? Aquele processo burocrático de imigrante, caralho. Eu acho que esse imigrante libanês vai ser chutado da França. Mesmo que ele seja legal. Esse cara vai ser chutado. Ele e o pai dele, sabe? Imigrante de primeira e segunda geração. Vão ser tudo chutados, essa galera. Agora, eu acho que talvez os imigrantes, por parentesco, sabe? Os jussanguíneos, não sejam tratados da mesma forma. Talvez. Mas eu tô com esse... eu tenho esse feeling faz muito tempo já. Sabe? Esses imigrantes que não são de verdade, sabe? Não é cidadão. Ai, mas no papel fala que eu sou cidadão. No Brasil é. Porque aqui é terra de imigrante, aqui é essa várzea. Lá, não. Sabe? Lá não. Lá é outros 500. Então... radicais, de uma forma bem específica e diferente dos puritanos que eu vou falar também, que era perseguido na Inglaterra e foi pra Pensilvânia. Você tem os Cavaliers, que eram os caras mais anglicanos normais, assim, tipo, de um pedaço específico da Inglaterra, que eles foram pro sul, viraram, tipo, senhores de terra do sul, escravocratas, etc. Você tinha os puritanos, que eram os caras também de um pedaço específico da Inglaterra, que eram perseguidos religiosamente e foram lá pra New England, né, que é, tipo, de Boston pra cima. E você tem os Scots Irish, que eram os caras das fronteiras ali da... Nós, descendentes dos mouros do Califado de Córdoba, dos lusitanos que conquistaram do Caribe ao Pacífico, dos guaranis que expandiram dos confins amazônicos e dos bantus que foram dos grandes lagos ao Índico. Nós estamos prontos para o tigre.
da Escócia com a Inglaterra, dos Highlands e da Irlanda do Norte, do lugar que hoje é a Irlanda do Norte, foi pros Estados Unidos, foi pra Palácio. Esses são, tipo, os 4 grupos que foram fundados nos Estados Unidos, e principalmente os puritanos, que acabaram sendo os mais influentes politicamente, etc., eles foram com a família inteira, porque eles estavam sendo perseguidos na Inglaterra. Acho que eu ia falar, o contexto do início do povoamento do Reino Unido, dos Estados Unidos, em relação ao Brasil é diferente. O Brasil começa A América do Norte e a Europa vão chutar geral. No máximo vão deixar os indianos e super chineses. Então, os super gênios vão ficar. Esquece. Super gênio vai ficar. Mas agora, o Pajite, que o cara faz shawarma na rua. Ah, mas eu tô aqui há 20 anos. Cara, você faz shawarma, vai se f... Ô, você não é nada. Vai pro caralho, aqui é um país de merda. Você tá entendendo? Que, tipo, existem imigrantes e imigrantes. Os gênios vão ficar. Porque gênio é bem recebido em qualquer lugar do mundo. E olhe lá, né? Existem círculos na direita europeia e americana que querem chutar até os gênios. Eles não querem CEOs gringos atuando na América. Eles não querem. Eles topam sacrificar mesmo a sua economia para viver o seu sonho de etno-estado, sabe? Então, mas essa galera eu acho que não vai chegar ao mainstream. Mas agora, sei lá, o cara que é o mexicano que é encanador, provavelmente esse cara vai ser chutado. Provavelmente esse cara vai ser chutado. Ah, mas daí vai faltar mão de obra. Vai. Aí o custo vai subir. Vai também. Mas essa direita tá disposta. Eles estão topando essa retração econômica para aumentar os salários de jovens, sabe? Para que americanos de verdade comecem a atuar nessas áreas, em vez de terceirizar isso para imigrante. Então, a ideia é essa, irmão. A ideia é essa. E ela vai chegar no mainstream. A largar em 1500. Os Estados Unidos começa 1600, mais pra frente. 1600 e blau, pô. 1600 e tal já. É um contexto de meio de população. E outra, americano defendendo o etno-estado é um p... que pariu, né? Tá começando ali. Até ontem eles consideravam... Até ontem o americano WASP, sabe? White American... White Anglo-Saxon Anglo-Saxon Protestants. Esse americano branco, esse WASP, ele considerava irlandeses e italianos como lixo. Até ontem ele considerava irlandeses e italianos como escória. Da mesma forma que eles enxergam o mexicano hoje. Rápido? 100 anos. Foi ao longo de 100 anos a ideia mudou. Agora pro cara, eles consideraram todo mundo branco e defender o etno-estado, tipo, mano, até ontem todos vocês se odiavam, caralho. Cara, exato, Arctic. Esse WASP não se miscigenava com europeus. Eles não se miscigenavam com europeus. É uma loucura, cara, é uma loucura. Não, protestante calvinista é, na América, uma escória. Religioso, então a ideia do cara é o que você falou, você tá transferindo uma população. Você tá transferindo a sua família inteira, você vai você, homem com a sua mulher. Não é português, português é um conquistador. Exato, e mais tardiamente fica mais óbvio, nos Estados Unidos é o mais difícil você visualizar isso, mas tem vários outros projetos de colonização do britânico que são colônias de povoamento. Tipo, cara, tem gente mais aqui. Vai e reproduza. Vai a família inteira e reproduza. Enquanto que o português não pode se dar esse luxo nunca, né? Sim. E pela própria natureza do povo britânico e da religião deles também, eles eram menos universalistas do que os portugueses, sabe? Essa é a tese do Gilberto Freire famosa também, que só a Península Ibérica, nesse contexto de reconquista e de catolicismo, poderia produzir sociedades miscigenadas e nenhuma outra potência europeia conseguiria ocupar de forma efetiva o Brasil. Qual é o melhor argumento a favor disso? É verdade, né? Tipo, isso os holandeses tentaram. Exato. Então, e não conseguiram. Exato. E, cara, eu penso muito, tipo, como deve ter sido... É porque esse período da história do Brasil é mitológico quase, né? Tipo, cara, antes do Círculo do Ouro é tudo basicamente bullshit, assim, tipo, algumas histórias ali aqui e ali. Mas... Caralho, cara, era um território muito grande, com muita gente em comparação com o português que tava chegando, né? Não foi por força a coisa. Tipo, você deixava... força. Não foi só força, né? Exato. Seria impossível. Não teve força contra todo mundo. Não foi, tipo, índios versus portugueses. Absolutamente não teria como ser. Era índios e portugueses versus outros índios, exato. Porque imagina a ideia de você deixar uma feitoria com 2 caras e tipo, vai embora. Tipo, cara... Filha da puta. Quando tu parece mais turco, tipo, você vê Real Turks. Fake cosplayers. Se você fosse qualquer índio, conseguiria destruir isso, né? Qualquer grupo indígena. E isso aconteceu muito, né? Famosamente a costa lá do Ceará e do Rio Grande do Norte era um lugar que os portugueses tentaram várias vezes estabelecer. Que demorou muito tempo até eles conseguirem, porque os índios ficavam destruindo a parada. Exato. A parada é que você tem que trabalhar a coisa... Exato. Até o norte do Rio também, tinham vários... E os índios lá do sul também, os charruas e tal, eram muito mais bravos. Mas alguns povos estavam mais abertos a fazer esse tipo de aliança. O que fode, cara, o que fortalece o... Temos um visigodo e um mouro aqui, né? Realmente, a globalização é uma loucura. O pessoa do oprimido é que você tem que trabalhar em grandes blocos históricos, né? Tipo, o índio. O branco. Trata os europeus como sendo uma coisa só. Exato. E, tipo, o início da colonização no Brasil é tão mais complexo também. Tipo, um dos melhores relatos que a gente tem é de um alemão, que é o Hans Stalin. Cara, como
1 milhão de índios com 15 calangos desnutridos de viagem de barco. Cara, assim. Vamos lá, o que você vai querer? Miocardite. Hã? Vou querer uma miocardite. Miocardite? Tá, vamos lá. Girando! Miocardite, 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 miocardite. Ganhou um AVC! Parabéns! AVC também é legal. Caralho, o que ele veio fazer aqui? Sim, sabe? Aventura. O Brasil é um território para aventureiros, é um território mágico, de abundância, sabe? Pra Pois Europa. Ele deveria voltar, ele deveria retomar isso. E no Brasil isso fica... Ah, cara, puta, mano. O período do início da colonização é do caralho. Porra. Ah, velho. Puta, mano. Puta, como eu gostaria de fazer um filme sobre o início da colonização do Brasil, cara. Puta, cara, isso é tão... Fica retardado de uma forma muito diferente, né? Porque, tipo, em São Paulo, hoje, eu imagino que a elite meio Faria Limer, assim, ela seja muito mais... Branca. Italiana. Tipo, claro que eles vão ser bastante portugueses também, mas vão ser muito desproporcionalmente italianos comparados à elite de São Paulo de 1900. Porra, 1900. O cara da fundação da cidade? Sim. Não, de 1900. Tô falando, tipo, da República... Da República Velha, sabe? A elite naquela época, eles eram majoritariamente portugueses, sabe? Tipo, os italianos estavam chegando, mas eles ainda não tinham, tipo, integrado e feito parte das famílias e tal. E aí você meio que tá colocando... E aí o discurso racial no Brasil hoje é, tipo, você tem um cara que ele é, tipo, negro, pardo, que ele tá apontando pro italiano falando, você me escravizou, sabe? Sabe por quê? Bom, ele sabe. Porque esse bosta do movimento negro brasileiro, que tá importando todas as pautas do movimento negro americano, a complexidade da análise desse filho da p... é o tom de pele da pessoa que ele tá acusando. É isso, é o mais longe que ele consegue ir. Ah, você é branco, você chicoteou os meus ancestrais. É isso, tipo, apontando pra um cidadão de Blumenau. Não? Não? Tipo, não? Não, o alemão que tá aqui no Brasil não fez nada contra você, seu... Beleza? Tipo, esse é o mais longe que eles conseguem ir na sua análise de merda. É tipo, brother, não, sabe? Nem é isso, é um cara pardo escuro apontando para um pardo claro, chamando ele de escravista. Exatamente. Esse cara não tem nada a ver com isso. Quando o italiano veio pro Brasil, ele se fudeu também. Exato. Os caras mais brancos do Brasil não foram os escravizadores, né? Exato, Foda cara, isso. exatamente. E é triste até a gente se deparar com essa história, que no fim, no tráfico negreiro, cara, os grandes escravizadores eram os brasileiros, entendeu? Os homens mais ricos do Brasil eram traficantes de escravos e os maiores comerciantes que ficavam nos portos em Angola eram brasileiros, né? Quando o tráfico... Eu acho que inclusive tem esse dado. Exato, eles não eram nem portugueses de Portugal, né? Porque tipo, se você tava fazendo comércio de escravos, mano, você vai só se mudar, sabe? Porque você vai fazer o que em Portugal? E já misto também, né? E até a própria dimensão da vida do escravo, cara, o escravo do engenho. Ou seja, o cara que estava... que chicoteou os seus ancestrais era levemente marrom. Ele era um caboclo. Escravo urbano, escravo de casa, caralho. É muito mais complexo. Quando você começa a construir caboclo é mistura de índio com português, né? Ou é negro e português? Agora eu não lembro. Aí pra você fazer esses grandes momentos históricos, você consegue fazer sentido. Mas, cara, quando você vai sendo mais acurado, assim, com a tua genealogia, é porque tem um grande apagamento histórico também, que é foda, né? Era o Luso Tupi. Mameluco era mistura... Esses termos de merda, vai, tudo chama de pardo, obrigado. Ainda bem que existe o termo pardo, que serve pra tudo. O cara nem consegue acessar a história dele porque ela não tá registrada. Isso não é privilégio de determinado grupo ou outro, né? Muitos imigrantes chegam no Brasil sem história. Assim. O cara que chicoteou seus ancestrais também é seu ancestral, filho da puta. Tipo, eu tenho sobrenome de imigrante, eu não sei porra nenhuma sobre ninguém que chegou. Isso é um tipo de apagamento histórico, uma violência que meus antepassados sofreram na imigração? Não, entendeu? Eu pelo menos não enxergo assim. Não, a minha família também, cara, isso é engraçado, né? Porque a linhagem materna DNA mitocondrial, tipo, a gente já fez aquele teste de DNA, e o meu DNA mitocondrial deu europeu também. Porque, tipo, a minha avó era filha de uma mulher portuguesa, sabe? Só que eu só não sei nada desse ramo da família. Nada. Porque eu era de Portugal era um país que não tinha porra do registro direito. É isso, tá tudo perdido, sabe? Eu descobri que o meu DNA... Isso é uma merda. Eu não imaginava. Tá uns 30 e poucos %, né? Exato. O seu patrilineal, ele estaria como europeu, né? Sem dúvida. Dentre essas 3 categorias aqui. Eles devem ter agrupado o semita com o europeu. Sim, estaria nos 70%. Mas eu não imaginava. Eu não me enxergo como índio, eu não conheço nenhum índio na minha família. Eu não tenho nenhuma ligação com cultura indígena. Mas... Quando você fez o teste, no geral, deu conta. Eu tenho. Quando eu tô afim de larpagem do Pi-Guarani, coisa que eu vou fazer a partir de hoje, eu vou ter bastante ligação com o meu passado indígena. Indígena. Deu menos de 3%. O meu também deu tipo isso. O meu deu tipo 8% africano. Deu um bom percentual. Da África subsaariana? Porque o norte da África subsaariana é bem diferente. Não. Sim, 8% de África subsaariana, deu uma percentual razoável de judeu. Mas é isso, o teste, o Genera, que é a empresa que faz, podia até patrocinar. Eu não vou comentar nada sobre o meu resultado. Vai que essa porra patrocina, né? Porque eu acho que aqui é tipo top espaço pra ter uma exceção de Genera. Mas a gente fala muito de história e tal. Exato. E eu acho que a galera teve interesse em fazer esse tipo de teste genético, né? De repente dá. A Genera patrocinava um monte de canal do YouTube antigamente.
Eles pararam. Mas é interessante, é interessante. Sempre, cara, o Brasil é realmente... eu tenho ficado muito pirado. Esses filhos da puta já disseram que meus ancestrais chicotearam os deles. E eu sou japonês. Caralho. Tá entendendo? Esse é o nível do debate racial no Brasil. Só tem mongol. A carta do Pero Vascaína, que ele fala assim, não, tudo nessa terra dá. Aí, cara, ele provavelmente não tá falando de comida, entendeu? Ele provavelmente tá falando, tipo, ideias, culturas, povos. Sim. O Brasil é o grande repositório de todas as nações. É uma coisa impressionante, assim. Sim, mas cara, isso, a gente queria fazer esse vídeo primeiro porque isso tudo é bem interessante. Depois, porque ele desprova... Tipo, o Ricardo Shimohara tomou essa daqui, ó. Ele teve nessa situação. Me chamam de machista na minha escola, mas eu tenho 11 anos, como é que eu vou ser machista, porra? Me chamam de escravagista na escola? Mas como você é escravagista? Eu sou japonês! Caralho! Me chamam de machista na minha escola, mas eu tenho 11 anos, como é que eu vou ser machista, porra? Prova a ideia de que, nossa, o Brasil é composto de oprimidos e opressores. Não, sabe? Não é isso. E, enfim, você tava falando sobre a parada das Índias também, de ser impossível a parada do estupro sistemático, mas a gente tem... aí você levantou a ideia de que era casamentos, né? Só que a gente tem muitas evidências de por que provavelmente foi o caso, porque a cultura tupi, você firmava aliança através de casamentos. Exato. Isso é outro ponto, né? E tem registro do primeiro casamento interracial no Brasil, né? É meio mitológico, mas é a história do Caramuru, da Índia Paraguaçu, que eles se casaram na Bahia e deram origem ao primeiro casal de mulato. A gente tem a história do João... Adão e Eva, brasileiro. Então, por exemplo, tem essa história do João Ramalho que é razoavelmente bem documentada. A gente não tem nem certeza de como ele chegou. Ele pode ter sido um cara que foi degradado, ele pode ter sido um cara que naufragou, ele pode ter sido um cara que foi expulso do navio. Cara, sua identidade tem uma origem muito debatida, sendo considerado ora náufrago, ora degradado, desertor, aventureiro. Foi considerado... Você é o primeiro brasileiro, né? Viveu a boa parte da vida entre os índios tupis. Mas ele se ambientou entre os índios. Quando os portugueses chegaram aqui, ele tinha excelente entrada com os índios tupiniquins. E, inclusive, algumas pessoas consideram muito dos primeiros portugueses a chegarem ao Brasil eram judeus novos também. Isso é outro elemento. Tem a possibilidade ainda, tipo, nós, judia, semítica, sabe? Ou seja, o Brasil é terra judaica. Os caras estavam sendo expulsos de Portugal. Quando o Estado de Israel for destruído, o destino do povo escolhido será colonizar Sergipe. Naquele contexto. Enfim. Cara, o João Sergipe será a Nova Jerusalém. Ramalho meio que se ambientou aqui. Shalom! Shalom! Cara, ele entrou no convívio da porra da tribo. E ele era o cara que fazia um meio de campo entre o português e o índio, porque ele dominou o idioma. Sim. Então ele acumulou uma quantidade... Eu entregaria o Sergipe pra judeusada desenvolver aquela... Você tem noção que em 10... Ó, imagina o seguinte, pega... Qual que é a população do Sergipe? Sergipe tem uma população de 2 milhões. Não, Sergipe é muito pequeno. A população de Pernambuco. Pega Pernambuco, o estado de Pernambuco. Entrega ele para os judeus de Israel. Em 10 anos, esse será o estado mais rico do Brasil. Em 10. Tipo, ele vai suplantar São Paulo muito rápido. Que é isso? Judeu onde chega faz dinheiro. E é uma piada, é uma grande piada histórica. Tipo, isso é recorrente. Quando os portugueses e espanhóis expulsaram os judeus da Península Ibérica, sabe quem que acolheu eles? Os turcos otomanos. Eles acolheram. E tipo, porque onde tem judeu tem dinheiro. Sabe? Os caras sabem fazer dinheiro. E, mano, recebeu os caras. Foi assim. Quantidade surreal de mulheres, né? Ele vivia no meio do Marém. Foram pra Holanda. Foram pra Inglaterra também, sabe? É isso. Onde tem judeu tem dinheiro. Simplesmente os caras sabem fazer dinheiro. Acabou. Sobra nada pro Betinha. Sobra absolutamente nada no Betinha. Mais uma curiosidade histórica inútil, e essa é bem inútil mesmo. O Bigode, ele odiava os judeus não porque ele os considerava... Bom, ele considerava, sim, uma sub-raça. Valeu, tapete voador. Comecei a faculdade federal e tá sendo dor. Sou introvertido e tô fazendo só pelo conteúdo técnico. Mas a rapaz é o suco de wokeismo, não achei que era real. E ainda é da área de tecnologia. Cara, entrosa, irmão. Eu sei que você é introvertido, mas introversão é muito mais egoísmo do que qualquer outra coisa. Esse é um negócio que eu aprendi com o tempo. Não que eu nunca fui introvertido. Mas é muito mais egoísmo, porque você se considera melhor que os demais. Você se considera. Então você não quer interagir com esse povo. Tá sendo dor. Sou introvertido e tô fazendo... Transcenda o seu egoísmo que você vai começar... A sua vida vai melhorar.
Então, eu me considero. Então, o problema é você se considerar melhor e, sabe, ser um mongolão da turma. Aí é foda. Aí é paia. E faz sentido ser introvertido diante dos wokes. Mas você tá na faculdade, mano. Você não tá no Twitter. É só não falar de política, irmão. Ir pra chopada. Relaxa. Relaxa. Você tá na faculdade, cara. Oh. Vamos lá. O Bigode. O Bigode, ele odiava os judeus. Não só porque ele os considerava uma raça inferior. Mas sim porque ele considerava os alemães ingênuos e os judeus ardilosos. Por isso que ele queria a remoção dos judeus da sociedade alemã. Porque o alemão, bobinho, ingênuo, era enganado pelo judeu ardiloso, que era mais inteligente. Tá entendendo que era um complexo, era enxergar como inferior, mas ver que o cara era perigoso, sabe? Era um misto de ódio e admiração, de alguma forma. Então, basicamente essa era a ideia. Ou seja, o alemão era o Betinha da relação. E o Bigode, como um bom Xande, ficou puto que tava sendo mogado pelo povo escolhido. Tá aí a origem do antissemitismo nacional-socialista. Bom, resumo da ópera. Não seja mongolão na sua faculdade, tá ligado? É um período que, como eu posso dizer, ele é divertido demais pra você ficar se preocupando com besteira. É isso. Tipo, os meus colegas são woke. Tipo, eles realmente, tipo, eles vão falar do wokeismo deles. Nossa, eu sou muito progressista. Você mandar meia dúzia de piada meio pesada, eles vão dar risada. Eles estão nem aí, irmão. Eles são, sabe, é muito pra se mostrar do que realmente ser. Sabe, faça amigos. Relaxa. 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 Chama o mano pra tomar um chopp. Tá tudo em casa, irmão. Ou vocês acham que eu brigo na rua contra... eu combato a esquerda no mundo real? Não, cara. Quando eu tô no off, eu tô... Tamo bebendo. Faço a piada. Vai, vota no teu Lula aí, seu merda. Tipo, é engraçado, é divertido, cara. Relaxa e goza, porra. E outra, não existe homem progressista. Existe um homem que quer comer comuna. E vivia entre as tribos. E ele era meio que o intermediário. Ele é o cara que era meio que o agente dos portugueses. Ele que é um dos caras essenciais pra você entender a fundação. Não seja um Wilker Leão. Da cidade de São Paulo, ele é o cara que abriu o caminho, né, diplomaticamente, pro português conseguir atravessar a Serra do Mar. E aí ele conheceu o Padre Antônio Vieira. O Padre Antônio Vieira reclamou pra caralho dos hábitos dele, porque ele já tinha os costumes indizados. Ele dava nu nessa poligamia cidade. é uma coisa altamente proibida pela igreja, né? Nunca em nenhum momento da história da igreja a poligamia foi uma coisa permitida. Exato. E o João Ramalho, pra muitos, é considerado talvez um precursor dos bandeirantes, o primeiro bandeirante. E os descendentes dele passaram a integrar, tipo, a elite de São Paulo. Eram todos mamelucos. E muitos deles passaram a integrar mais tarde as bandeiras e tal. Então, tipo, é uma das histórias, né? Possíveis. O João Ramalho foi um homem que tomava mulheres à força de forma sistemática? Não, cara. Ele era um tremendo agente. Ele era um comerciante. Um homem que, pela força do acaso, conseguiu estar nessa... Passou a pimenta. E aí, por último, cara, eu queria fechar com a reflexão de que as bandeiras do Brasil, muitas, né? A do Maranhão, na minha opinião, que deixa mais claro, elas têm essa... Por que a bandeira de São Paulo, né, por exemplo, tem essas cores vermelha, branca e preta, certo? Por que a bandeira do Maranhão tem essas cores, tipo... As cores do Brasil não são verde e amarelo e tal? Bota a bandeira do PTB também, só pra dar uma provocada. A bandeira do PTB também é assim? O PTB é antigo, né? Até do OG, né? Até o Roberto Jefferson foderam o partido. Enfim, sabe, de onde vieram essas cores? Que diabo é isso? Porque no começo do século passado... Essas cores vieram... do século XX, do Kaiser Reich. Quando os brasileiros estavam querendo meio que estudar mais sobre a história nacional, eles chegaram à conclusão, cara, que o Brasil é um país formado da união de 3 raças, né? A raça branca, que tá aqui, as listas brancas, a raça negra, as listas negras, e a raça vermelha, dos índios. Hoje em dia isso é uma coisa que meio caiu em desuso e tal, né? mas, tipo, caiu em desuso você chamar os índios de vermelho, né? Enfim, e aí, ao longo do tempo, Pois eles são. Valeu, Nando Minas! O cara introvertido é egoísta ao ponto de julgar as pessoas mau caráter, ao ponto de pensar que elas o julgarão, sendo que quem está julgando é o introvertido. Exato. Exato. Introversão é egoísmo do mais mesquinho. É o egoísmo do mais mesquinho. Eu não tanco mais introversão. Eu não tanco mais. Sabe? Eu sou Cara, uma coisa, você ter preguiça de ter uma bateria social pequena. É o meu caso, sabe? Eu fico cansado de interagir com pessoas. Eu canso, tá ligado? Por isso que eu saio uma vez por semana, tá ligado? Encho a cara e volto pra casa e fico de boa. Tô de boaça, tá ligado? Vou lá, me divirto, volto pra casa. Cansado de interações humanas. Mas... eu sou introvertido. Uga buga. Você não bosta, tá ligado? É a grande copada. É a grande copada. Então... vai beber com teus amigos, vai beber com seus novos futuros amigos aí, que é mais divertido ficar
larpando de eu sou melhor que todo mundo. Não, amigo, você tá na faculdade. Se fosse melhor que todo mundo, você não tava nem no Brasil. Beleza? Pensa assim. Se você fosse tão bom assim, você tava no MIT. Beleza? Então, baixa a bolinha. Pedro, Pardo, deixa eu te perguntar. Como você acha que essa aura hoje racialista, confesso que tenho um certo medo de pensar onde essa corda estoura, enfim. Cara, do jeito que as coisas estão indo, do jeito que as coisas estão indo, e as reformas, no caso europeu, no caso brasileiro não vai ter guerra racial, não vai ter conflito racial, não vai ter tensões raciais, não vai, isso não vai acontecer, porque não é, estão tentando importar uma pauta americana, mas ela já vai cair em desuso, o nego já vai parar de se importar. Na Europa vai. Na Europa vai ter um esterçamento brutal. Esses imigrantes eles vão ser chutados da Europa ou eles vão encontrar um destino pior. Se não for permitido as reformas brandas e absolutamente moderadas que Reform, AfD, Partido da Le Pen tocarem. Se esses partidos não puderem tocar essas reformas brandas e moderadas que eles estão propondo, um Adolf 2.0 vai surgir naquele continente. A América também. Só que a América não tem o que fazer. Os americanos vão chutar os seus imigrantes. Mas as tensões lá estão tão grandes que, cara, aquele país... eu sei, vai soar forçação de barra. Mas não me surpreenderia uma guerra racial dentro dos Estados Unidos. Não me surpreenderia. Não me surpreenderia mesmo. Eu acho que não vai acontecer. Mas, e se? Agora no Brasil não. No Brasil não vai ter tensão racial, não. Aqui no Brasil não tem essas coisas. Esse negócio de você falar que o Brasil foi essa junção das três raças foi uma coisa sendo problematizada. Só que, cara, putz, é horrível você problematizar isso, sabe, cara? Eu acho muito estrangeiro, cara. Tipo, isso é literalmente verdade, sabe? E o que tem de errado nisso? É porque as pessoas que... a problematização que eu já vi desse tipo de discurso, sabe, da fusão das três raças e tal, em geral é a galera de esquerda querendo problematizar, tipo, mas aí você tá querendo falar como se tivesse sido uma união harmônica, mas na verdade foi uma oprimindo as outras. Tipo... A galera da esquerda tem que tomar no cu. Mano, a história do mundo é a história das pessoas se oprimindo, sabe? De todas as formas diferentes e tal. Só que, mano, se você faz análise genética, fica evidente que a bandeira do Maranhão só tá certa, entendeu? É tipo, isso aqui é literalmente a realidade, sabe? Da composição do povo brasileiro. E o Maranhão é um caso brilhante que eu acho que talvez seja o estado mais mestiçado, é o mais misto, assim. E produz uns caras tipo Flávio Dino, entendeu? Que você olha pra cara do... Escolha do PTB, eu nem sei, acho que nem são por isso, mas... Tipo, tu olha pra cara do Flávio Dino, cara... Exato, ele é tipo... Ele é um europeu, ele é um índio, sabe? Ele é o primeiro-ministro. Ele é o pra caralho, ele é um barão. É isso, ele faz parte da elite dos barões do Brasil. Ele é mais um ministro negro no STF, sabe? Ele é o segundo Joaquim Barbosa. Eu devo considerar mais uma vitória da branquitude. Porque, cara, a família dele é ultra tradicional, entendeu? Um clã político que tá dentro do tempo do Império. Pô, se esse é o tipo de branco hegemônico opressivo na história do Brasil, caralho, né? Porra, é uma provocação interessante, sabe? O Lula é mais branco do que ele, né? O Lula também tá sendo racializado, né? Você já viu a pintura do Lula africano? Já vi. Então, nem. Exato, sabe? Mas o Flávio Dino é um exemplo possível. Cara, é um maluco extremamente poderoso, é um cara que vem de uma família hegemônica, de poder local. O Maranhão é branco. Não. O Maranhão não é um lugar branco, né? O Flávio Dino, ele meio que é um pouco, né? Exato, cara. Mas, tipo, na Alemanha, sei lá, na Alemanha nazista, o Flávio Dino fala pra ele, cara, desculpa, você não é branco, sabe? Mas pro Brasil, ele meio que... Mas é óbvio que ele é, tipo... Na Alemanha de hoje. Se você fizesse o teste genético do Flávio Dino, provavelmente ia dar um negócio muito diferente disso, assim, sabe? E é isso, Na Alemanha de hoje, eles iam olhar pro Flávio Dino e falar, siciliano. Enfim, mas aí entra a demagogia da coisa, né? Porque ele é um cara que fez autodeclaração e ele foi um cara que pertenceu com o tempo. Sim, quando você é político no Brasil, você tem que fazer um registro público da sua raça, né? Exato. Dentre vários outros registros, não é como se fosse uma parada específica. E o Flávio Dino, nos registros mais antigos, ele tá marcando como branco. De tempos posteriores, ele começou a se declarar pardo. E agora ele tá literalmente declarando negro, que é bizarro. Tipo... quem sou eu, né? Mas a parada que eu acho que o endgame dessas novas teorias de raça, de opressão, de oprimido no Brasil é que, cara, você vai construir dois polos, a Rede Globo já... Vai dar em nada. Tipo, 50% do Brasil é negro, 50% do Brasil é branco, e tem, tipo, indígenas são, tipo, um memorial da última atrocidade que os brancos fizeram. E aí, cara, você por autodeclaração escolhe o teu lado, entendeu? Você pode ser o pardo do time dos brancos, você pode ser o pardo do time dos negros. Só que isso é horrível, né? Eu sou o pardo do time dos conquistadores. Eu sou o pardo do time dos vencedores. Tem vários aspectos, tá que pariu. E nem falar a consequência final disso, né? Principalmente o pardo do time dos negros é uma população que se ferra muito com a parada de autodeclaração. Que tem inúmeras histórias de cota que é tipo, pô,
a pessoa lá vai se auto... Tipo, o pai da pessoa é negra. Às vezes os dois pais são negros, sabe? Pelo menos negros pros padrões brasileiros. Aí o filho, por algum motivo, sai com o fenótipo um pouco menos tipicamente africano. Aí o cara vai pegar pra uma cota racial, que é uma coisa que pela lei brasileira ele deveria ter direito. E aí um comitê, sabe? A tribuna racial chega e fica... Literalmente, cara, você vê os critérios que eles usam parecem negócio de frenologia, mano. Parece tipo, não, o formato desse crânio, ele não é exatamente o que eu esperava de um homem... O Tribunal Racial da USP. Do sangue puro negro. É um negócio meio esquisito. E aí, tipo, mano, o Brasil é um país extremamente miscigenado, sabe? Esse tipo de coisa insana talvez faça sentido na... Sabe, só não faz sentido, entendeu? Só não faz sentido. Eu acho que forçar qualquer tipo de narrativa, ideia, conceito racial que não seja, tipo, cara, é uma bagunça no Brasil, você vai ter uma tentativa ruim, provavelmente tóxica, não, e sistematizar, outra coisa sabe? também é, cara, um povo, ele não precisa ser igual pra ele se identificar como um povo só, entendeu? Então, tipo, na Inglaterra, por exemplo, você tem lá, teve várias migrações também na Inglaterra, né? Então você tinha os romanos, você tinha primeiro os celtas que viviam lá, que eles eram bem primitivos comparados com os celtas que viviam na França e tal. Aí depois os romanos vieram, aí depois foram os anglo-saxões, aí depois foram os normandos, que é tipo um misto de viking com francês. Cara, a Inglaterra é um país que misturou todos esses diferentes povos, sabe? E aí você tinha uns grupos que eram mais elitizados do que outros. Os normandos eram os mais elitizados de todos, porque eles foram os últimos conquistadores, que foram os nobres e tal. E aí os celtas, vira e mexe, eles eram mais... menos presentes, assim, nas elites. Mas todos eles... Eles eram os bostas, no caso. Eles só sobraram no país de Gales. Aqueles merdas jecas do caralho. Peraí. Mas uma coisa é verdade. O britânico... Houve uma mistura muito grande, sabe? Tanto que no século XIX... teve uma onda de larpação germânica no Reino Unido. Em que eles se consideravam muito germânicos. A verdade é que eles são muito celtas ainda, sabe? Os celtas se misturaram muito, sabe? Os anglo-saxões se misturaram muito com os celtas. Então não há tipo, nossa, eles são germânicos. Não. Eles são celtas ainda. É só uma larpação, é só tipo ciclo de larpação. É tipo aqui no Brasil no século XIX também, que nossa, o índio, nós, o povo índio, tipo, a larpação do cara de índio. Se enxergavam como, tipo, ingleses, sabe? Dentro da Inglaterra. Por que o Brasil não pode fazer a mesma coisa? Por que tem que ficar... Sim, 40% dos brancos nos Estados Unidos são alemães. Essa divisão de, tipo, não, você tem o brasileiro branco e o brasileiro negro, e aí um não tem que meio que olhar com uma certa desconfiança do outro, porque tem um... Esta merda está travada na internet, e se muito num DCE de federal, cara. Porque no mundo real, tipo, faz o seguinte, faça o seguinte experimento. Vá numa obra e veja o tipo de tratamento que um negão, pardo e um branco tem numa obra. Veja o preconceito na frente dos seus olhos. Histórico de opressão, tipo, não, cara. Todo mundo é só brasileiro. Cara, mas pra mim acaba se tornando um critério de afiliação política, entendeu? Eu conheço pessoas de pele que, inclusive, transcende cor, né? Tipo, a pessoa é muito pálida, mas tem uma afeição, acredito que alguns dos seus traços remetem a uma certa negritude. E aí a pessoa pula no barco. É tipo, eu sou um branco negro, ou sou tipo um branco do tipo de negro. Ou então, sei lá, talvez exista o vice-versa também, que é tipo, eu sou um negro, mas eu não vou me fazer de coitado nunca, então por isso eu sou dos brancos. Vira, tipo, no fim só vira uma parada de opressor e oprimido. Não, vira Marx que é o que é, né? Tipo, não, e vira só tipo uma briga política, né? Vira só tipo lado A, lado B, né? Exato. Mas, e aí os sistemas, e aí o que é mais bizarro é que o sistema interno do time dos oprimidos é foda, né? Porque qual é o critério de desempate entre dois negros, né? Como tipo, o cara que é um pardo, é o que você tá falando, né? Sobre autodeclaração e sobre critérios de qualificação de negritude em faculdade. Mas mesmo entre eles, cara, eu sei que tem um debate dentro da academia, né? De negritude, tipo, sobre a diferença do preto retinto e o preto... Nos Estados Unidos seria light skin e dark skin, né? É só mais uma coisa copiada dos Estados Unidos, pelo amor de Deus. Tipo, claramente o preto, que é mais escuro, ele tem uma participação maior de DNA africano nele, portanto, o lugar de fala dele é maior, ele é mais tipicamente africano. Sim. E aí, quanto menos tipicamente africano você é, menos você pode falar, sabe? Exato. Mas, sabe, eu faço questão de falar isso porque eu sinto que de vez em quando algumas pessoas têm uma tendência de falar, tipo, não, o Brasil não é um povo, não existe um povo chamado brasileiro, sabe? Aí o cara bota um exemplo de um cara, tipo, branquelo de Santa Catarina, o exemplo do negão da Bahia e de um índio do Pará, tá ligado? Como é que o Brasil é um povo? Tipo, mano, você é um porra. Sim. É um povo, mano. Exatamente por ser essa putaria que o brasileiro é um povo. Por ser um caos, você não conseguir identificar ninguém no meio dessa suruba. Beleza? Você tá entendendo? Esse é o X da questão. É diverso, mas ele é um povo. Deixa esse caldeirão mais 1000 anos aí, tu vai ter, mano, um povo eventualmente. O Brasil é novo também, é recente, né? Cara. Quando você fala de uma etnogênese acontecendo na frente dos seus olhos, entendeu? Sim. Tipo, só porque as pessoas têm características fenotípicas diferentes, quer dizer que não pode ser um povo. Tipo, mano, nego na Europa, alguns são altos, outros são baixos. Um tem olho azul, outro tem olho preto, um tem cabelo loiro, outro tem cabelo preto, sabe? Não, são mais morenos, outros são muito pálidos. Exato. A ideia de que na Alemanha todo mundo é, tipo, um cara pálido de olho azul, loiro e alto é ridícula, sabe? Tipo, eles são... Tem alemães altos, tem alemães baixos, tem alemães morenos, tem alemães mais pálidos. Tem cabelo loiro, cabelo castanho, cabelo preto, olho azul, olho preto, porra. E, cara, é meio foda, né? Porque o Brasil é um caso único no mundo e ele tá importando a pauta, né? A vivência tóxica, toda do... Tóxica é adequada lá pra gente, mas... Pra gente também.
Cara, no fim das contas mas lá pelo menos faz algum sentido, sabe? Tem história de segregação, você tem não miscigenação, mas aí você só engole a porra que o americano produziu de qualquer forma, sabe? E, puta, isso é muito merda, é muito, muito, muito ruim pro Brasil, assim, de forma geral, mas enfim. Mas é isso, pessoal. Esse foi o nosso Classic Show de hoje, muito obrigado por ter assistido até aqui. Mais uma boa análise. Inclusive, o Novos Clássicos é o canal que eu assisto todo dia. E recomendo aos senhores, criem um hábito aí. Inclusive, qual que é o horário padrão do Novos Clássicos? Eu não lembro qual que é o horário padrão. Bom, anyway. É isso. Eu acho que eles soltam o quê? 11 horas? Ou antes ou depois do meu vídeo? Eu sai meio-dia, né? Bom, não sei. Mas é o canal que eu assisto todo dia. É isso aí.